Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, para mais uma lição na palavra profética, aprendendo sobre o tempo do fim. Nós estamos aprendendo sobre aquela visão fantástica que João, lá na ilha de Pátimos, ele viu o anjo forte, o Cordeiro, aquele mesmo que tomou o livro selado com 7 selos, aquele livro que ninguém podia abri-lo. Não havia ninguém digno de abri-lo, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Mas o Cordeiro, pelo fato de que ele foi morto e comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e fez dessa gente sacerdotes e reino para Deus, o Pai, e esta gente vai reinar com ele sobre a terra. Apocalipse 5, verso 9. Então, João vê, tempos depois, ele descendo do céu com o livro, não está selado, mas o livro aberto, ele já tinha arrancado selo a selo, já tinha sido revelado os mistérios contidos neste livro, que ao mesmo tempo que era um livro de mistérios, era o símbolo da escritura da terra. E o fato de João vê-lo com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso fala do domínio dele, do reino. Fala que ele virá para instalar o seu reino universal, de mar a mar, em toda a terra. E houve também, diante desta visão, ou durante a visão, houve uma movimentação estranha. João viu uma voz, como aquela voz quando ruge o leão, e era a voz misteriosa dos 7 trovões. E João, que era um exímio para escrever, pois sobre ele pesava aquela ordem de Deus, lá no princípio, lá na ilha, Deus tinha ordenado, escreva. Então, ele ia para escrever também esta visão, a mensagem dos 7 trovões, e ele foi impedido. Cele, e não escrevas as palavras dos 7 trovões. Vamos ver que não era para escrever aquela hora. Vamos ver que há um impasse, aliás, há um paralelo entre este fato e alguns fatos do ministério profético de Daniel. Daniel, lá no capítulo 8, tinha tido aquela visão estranha das 2.300 tardes e manhãs, e ele não entendendo, Deus tinha mandado o anjo Gabriel para instruí-lo, e o anjo por 2 vezes
falou que aquela visão era para o tempo do fim. E dada a repetição, Daniel tinha ouvido já uma vez e o anjo reitera no capítulo 8, verso 26. A visão, olha que lindo, a visão é verdadeira, como que a dizer, ela vai se cumprir. A visão é verdadeira. Mas cerra. O que quer dizer cerra? Encerra. Sela. Porque a visão é para o tempo do fim, para dias muito distantes. Depois, você vê João ouvindo as mesmas palavras. Lá no último capítulo, capítulo 12, verso 4, Deus disse, encerra. Aliás, cerra. Numa tradução, aparece a palavra serra, que quer dizer encerra o livro e sela, porque isso é para o tempo do fim. E Deus ampliou a informação. Deus disse, a ciência se multiplicará e os sábios entenderão. Depois, Daniel repete-se aquela visão do capítulo 10, que é paralela a essa de Apocalipse. Aquele varão vestido de branco, que Daniel tinha visto ele sobre o rio Tigre, ele levanta a mão direita para o céu e faz um juramento, porque Daniel tinha perguntado, normalmente profeta, é curioso, Daniel tinha perguntado, quando vai suceder, vai acontecer tudo aquilo que o Senhor me mostrou. E este varão vestido de branco, que é esse mesmo que João vê sobre o mar, ele disse que acontecerá quando o poder do povo santo for destruído, isto é, quando os santos forem esmagados pela tortura, pela perseguição, pelas prisões, quando o anticristo subjugar o povo de Deus. Aí então, isso acontecerá depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são os 3 anos e meio do tempo do fim da grande tribulação. Interessante as semelhanças, os paralelos. E enquanto João foi impedido de escrever sobre os 7 trovões, Daniel também ouviu. E a gente vai citar mais uma vez as mesmas palavras. Daniel 12, 10. Cerra as palavras e sela o livro. Aqui Deus estava dizendo, Daniel, acabou. Cerra aqui quer dizer encerra o seu livro. Isso que você escreveu já chega para o seu tempo. O restante, Daniel, é para o tempo do fim. E agora, o anjo aliás, João ouve a palavra semelhante
Cerra as palavras dos 7 trovões. Cele e não as escrevas. Note, quando Deus disse para Daniel selar, ali em 8:26, Daniel estava profetizando no Império Babilônico, mas quando ele encerrou o livro, que Deus repetiu a mesma palavra, sela, aí já era outro reino. Daniel estava profetizando já no reinado dos persas, mas Deus continuava dizendo, sela, não fale mais nisso. João, vai acontecer a mesma coisa. Sela as palavras dos 7 trovões e não escrevas. Não era para escrever naquele momento. Naquele momento, Deus ia falar, ia mostrar outra coisa. Depois, lá no capítulo 16, quando a gente chegar lá, você verá que é revelado as 7 taças, que quer dizer os mesmos 7 trovões. Aí chegou o momento de escrever. E agora a gente encerra o vídeo com uma palavra contrastante. Deus que tinha dito até aqui, cele, encerra, não fale nisso, não escreva isso. Terminando o Apocalipse, o tempo tinha acabado. Deus disse diferente. Vamos ver então lá em Apocalipse, no capítulo 22, o que Deus disse para Daniel. Disse-me ainda, Deus tinha mais, né? Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Aleluia! Notou? A gente mostrou paralelos e contrastes. Paralelos quando Deus disse o mesmo para Daniel e o mesmo para João. Mas agora, um contraste, não era para selar. Por que não era para selar? Aqui ele está falando do encerramento do livro. Não cele as palavras da profecia deste livro. Mas por que agora não era para selar? Jesus disse, porque o tempo está próximo. Aleluia! É por isso que o Ministério Pão Vivo se esmera em divulgar esta palavra, em ensinar Apocalipse, cumprindo esta ordem que Deus deu a João. Não seles as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.